Olá, me chamo Flávio Pereira e vim trazer para vocês o curso de Departamento Pessoal. Curso para você que não entende nada de DP e que quer aprender sobre a área, ou para você que está há muito tempo na área e busca atualizações. Abordaremos no curso os temas tais como admissão de funcionário, faremos um checklist, dos documentos, tanto da empresa quanto dos empregados, documentos necessários, tipos de empregado, empregado doméstico, empregado urbano, empregado rural, entre outros, jornada de trabalho e carga horária, tipo de contratos de trabalho, contrato por prazo determinado e indeterminado, controle de frequência, pagamentos de salários e cálculos, hora extra 50% a 100%, adicionais noturnos de insalubridade e periculosidade, férias, 13º salário, vale transporte e vale refeição, tipos de demissão, demissão sem justa causa, por justa causa, demissão indireta, obrigações legais, INSS, Imposto de Renda e FGTS, segurança e saúde no trabalho, falaremos de ASO, PCMSO, PPRA, PPP. O curso, enfim, abrange também tanto a parte de teoria quanto também de prática, ao qual faremos alguns exercícios de hora extra, de 13º, de férias, de adicional noturno, de insalubridade e periculosidade. Enfim, ele assume tanto a parte de conceito quanto a parte um pouco prática de departamento pessoal. E o curso todo atualizado com a nova reforma 13467 de 2017. Então, venha estudar com a gente, garanto que vocês não vão se arrepender. Olá, galera! Antes de começar a aula de DP de fato, eu pergunto a vocês, qual a diferença entre recursos humanos e departamento pessoal? Temas esse muito discutido pelas próprias áreas. Uns dizem que o departamento pessoal é um subsistema de recursos humanos, enfim, o que para você seria um ou outro? Eu tenho a seguinte explicação: recursos humanos cuida da parte de recrutamento e seleção, de treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, toda a parte pessoal, a parte humana, de cursos, de motivação da empresa, todo esse lado humano. E a parte do departamento pessoal nada mais é que a parte burocrática, a parte de pagamento, a admissão do funcionário, salário, 13º, toda aquela parte que envolve parte de cálculos, trabalhista, de pagamento de tributação, rescisão de contrato. Então, eis a diferença entre uma área e a outra, A um cuida da parte humana, a parte da admissão. Faz a entrevista das pessoas para entrarem, dos funcionários para entrarem na empresa. Outra é a parte mesmo de pagamentos. Qual o salário, qual a hora extra, qual vale transporte, 13º, férias, rescisão de contrato. Então, essa é a diferença de uma área para outra, Uma é a parte mais pessoal, outra a parte mais burocrática da questão. Explico também que, a meu ver, existem 4 pilares que norteiam a área de departamento pessoal. Um, que é a CLT, Constituição das Leis Trabalhistas. 2, que é Ministério do Trabalho e Emprego. 3, norma regulamentadora. E 4, o sindicato. Então, o que diz a própria Constituição? A Constituição das Leis Trabalhistas tem por objetivo principal a regulamentação das relações trabalhistas individuais e coletivas, tanto do trabalhador urbano quanto do rural. E segue alguns tipos principais dos assuntos tratados dentro da CLT: remuneração, jornada de trabalho, prazos para pagamentos, período de férias, proteção do trabalho da mulher, carteira de trabalho, contratos individuais e fiscalização do trabalho, entre outros temas. Então, a CLT ela é a mãe das leis da parte trabalhista. Então, ela é que norteia, ela que está no topo, das leis, da própria lei de trabalho. E as outras normas, elas vêm adendando, elas vêm entrando junto à própria CLT. Então, a maioria das normas estão dentro da CLT.
né? Então ela é a lei mãe, ela é a que domina tudo, né? O Ministério do Trabalho e Emprego é o órgão administrativo do governo federal responsável em regulamentar e fiscalizar todos os aspectos referentes às relações de trabalho no Brasil. Verifica condições, salários, lei e benefício. Então ele é um órgão fiscalizador das próprias leis da CLT. Então ele que fiscaliza para ver se as empresas estão seguindo o que está escrito na CLT, estão seguindo as normas da CLT. Então ele que norteia, ele que fiscaliza, ele que é um dos órgãos fiscalizadores da própria CLT. Então ele é um órgão muito responsável com relação a que cabe a parte de trabalho, né? E o que seriam as normas regulamentadoras, as NRs, né? Elas são normas relativas à segurança e medicina do trabalho. São de observância pelas empresas privadas e públicas que possuem empregados regidos pela Constituição das Leis do Trabalho, ou seja, pela CLT. Então, uma norma que regula toda a parte de segurança e saúde no trabalho, toda a parte de saúde, ambientação em qual o trabalhador está inserido, seja insalubre, de periculosidade, seja em qual área que ele for, se ele está, se ele está trabalhando em algum lugar que possa gerar algum dano físico a ele, né, para a saúde dele. Então, as normas, elas é que explicam, elas que ditam, elas que têm dentro dela o PCMSO, o PPRA, os ASOS. Então a norma regulamentadora, ela cuida toda da parte de medicina e saúde e segurança no trabalho. Então ela é uma norma também que faz parte do Pilares e de suma importância para a área de departamento pessoal. Por último, o sindicato, que é uma associação de trabalhadores que busca defender os interesses e direitos dos trabalhadores, filiados ou não a ele. Então, ou seja, o sindicato, ele atua na parte que convém, né, no caso, ele não pode mexer nas normas que a própria lei já diz que, por direito, o trabalhador tem. Ou seja, por exemplo, ele não pode discutir nas suas convenções coletivas, no acordo coletivo, parâmetros de âmbito, por exemplo, de FGTS, seguro-desemprego, porque é um direito já adquirido, já é um direito por lei adquirido. Agora, ele pode discutir com relação ao aumento salarial mensal, a um aumento de vale-refeição, por exemplo. Ele pode entrar em consenso com os sindicatos dos trabalhadores, ou os patronais, né, ou os próprios trabalhadores, um aumento ao qual melhor para eles. Então o sindicato é que toma conta dessa parte, né? Tudo que ele pode, o sindicato ele segue uma norma em que ele pode discutir temas que convêm a ele e que não seja direito adquirido pela própria CLT. Então, justamente foi o que eu expliquei. O salário, eles discutem todo ano para ver qual a melhor alíquota ou qual a melhor porcentagem, né, que o trabalhador irá receber. Então, eles entram em acordo entre a parte de sindicato patronal com o sindicato dos trabalhadores, a convenção coletiva, sindicato e trabalhador. Então, dentro do sindicato existe o quê? A convenção coletiva, que é o sindicato dos trabalhadores e sindicato patronal, ou seja, dos empregadores. Acordo coletivo, sindicato dos trabalhadores X empresa. Então aqui é o sindicato dos trabalhadores versus a empresa tentando entrar em acordo para ver qual a alíquota de aumento salarial dos trabalhadores. Aqui os sindicatos de uma mesma categoria, né, econômica, junto com o sindicato dos patrões, para ver se eles entram em consenso, para ver justamente a parte de aumento salarial, ver se eles entram em acordo. Não entrando em acordo entre ambas as partes, nós discutimos um aumento de salário na convenção coletiva, discutimos um aumento salarial no acordo coletivo e não entramos em acordo entre ambas as partes. O que vai? Vai para um dissídio coletivo do trabalho regional do trabalho. Então, ou seja, aqui é um juiz que vai julgar e vai sentenciar o valor de aumento que o funcionário irá receber, com relação àquele período, àquele certo ano de aumento. Então, por isso quando as pessoas falam de dissídio coletivo, os funcionários falam de dissídio coletivo, é justamente quando nem a primeira nem a segunda parte entrou em acordo, e aí quem bate o martelo é um juiz. Então, essa parte é a parte, até antes mesmo de entrar mesmo para a aula,
é a parte que, ao meu ver, são os pilares que norteiam a área de departamento pessoal. Então, a partir de agora, vamos entrar no curso mesmo de departamento pessoal. E mais à frente, eu vou explicar o que é o sindicato também, para melhor entendimento. Olá, agora iremos entrar de fato na aula de departamento pessoal. Parte 1 da aula de departamento pessoal. Documentos e empresas necessários para admissão. Então, esses documentos que são necessários, que a empresa geralmente disponibiliza aos empregados, né, para preencherem antes de começar a trabalharem, né. Então, nós temos aqui a ficha de cadastro de solicitação de emprego. Essa ficha é preenchida com os dados dos funcionários: identidade, CPF, comprovante de residência, nome de pai, nome de mãe, número de carteira de trabalho, entre outros documentos. Então é um preenchimento de todos os dados do funcionário, escolaridade, enfim. E aí vai as documentações. Contrato de trabalho. O contrato de trabalho é a regra de tudo. Ele é a regra de tudo. Ele é que lá diz qual é a carga horária do funcionário, qual é o salário, se ele vai fazer banco de horas ou não, caso necessário. Entendeu? É a regra de tudo. Vale o que está no contrato. O que não estiver no contrato, o empregado, o funcionário, ele não é obrigado a cumprir. Por exemplo, se não tiver um acordo de compensação ou prorrogação de horário dentro do contrato, ou um aditivo, o funcionário ele não é obrigado a cumprir. O meu patrão pode chegar e falar: Flávio, você vai ter que hoje ficar mais 2 horas na empresa. Eu posso dizer para ele: sinto muito, mas no meu contrato de trabalho eu não tenho nada dizendo que caso a empresa necessite de mim após o expediente, eu não preciso cumprir. Então, assim, por isso que eu digo, o contrato é a regra do jogo. Vale o que está dentro dele. O que não tiver, eu não sou obrigado a cumprir, ou o empregado não é obrigado a cumprir. Então, esse é um documento principal de suma importância. Então, o acordo de compensação de horários é o que eu já até comentei, ou está no contrato ou tem um aditivo, tanto o acordo de prorrogação de horas também. A ficha de salário família, para aqueles que têm filhos entre até 14 anos de idade. Então, se ele estiver dentro de um parâmetro, que mais à frente nós iremos explicar sobre salário família, ele tiver até um teto X de salário que tem direito a salário família, ele tem que preencher a ficha. Então, esse aqui é para quem tem filhos até 14 anos. Formulário de dependentes para fins de imposto de renda, aquelas pessoas que querem, que têm filhos que são dependentes para nível de imposto de renda, tem que preencher essa ficha, esse formulário. E esse formulário ele tem que ser preenchido de acordo com o que tem mesmo. Não adianta o funcionário ele omitir informações, porque depois ele vai ter que ver essas informações que ele declarou para a empresa junto à própria Receita Federal. Então é de suma importância a empresa ter uma assinatura do funcionário para mais à frente qualquer problema que houver, a empresa não responder por algum ato que o funcionário tenha preenchido de forma não condizente. Então, o funcionário, além de preencher, tem que dar fé que é uma coisa verídica. Ele está preenchendo esse formulário. Concessão de vale transporte. Esse é um documento de vale transporte que eu alego se eu preciso pegar transporte ou não. E é um documento que você tem que preencher e tem que ir lá especificar qual o seu lugar de moradia. Se o funcionário, por exemplo, morar próximo da empresa, ele atesta que não precisa de pegar vale transporte, então ele não vai querer vale transporte. Agora, se ele pegar, ele vai ter que especificar a linha que ele vai e volta, o seu endereço e o comprovante de residência, entendeu? Caso o funcionário também ele haja de má fé e preencha o vale transporte sem ele ter direito, ele pode também responder, ele pode ser demitido por justa causa. Então, muito cuidado aqui, o empregador, o aluno, com relação à concessão de vale transporte. Caso não queira, caso não tenha necessidade de, não pegue vale transporte, não tenha necessidade, coloque lá não é necessário, não pega. O caso pegue e especificar, por lei é obrigada a empresa a pagar vale transporte.
se o funcionário, no caso ele tem direito, a não ser que a empresa fique desobrigada se o patrão, o empregador, disponibilizar meios de transporte próprios deles mesmos. Então, por exemplo, o funcionário, a empresa disponibiliza um ônibus para pegar o funcionário na residência dele, pegar e levar novamente de volta no término do trabalho. Então, o empregador ele fica desobrigado a disponibilizar vale transporte para esse funcionário. Formulário de benefícios do plano de saúde odontológico, caso a empresa ofereça plano de saúde e odontológico. E atestado de saúde ocupacional. Aqui diz se o funcionário está apto ou não para exercer determinadas funções dentro da empresa. Então esse atestado é atestado obrigatório. Até porque se a empresa ela contrata um funcionário que ele tem um determinado tipo de doença, mas não fez o exame admissional para saber se está apto ou não, ela vai ter que ficar com ele, enfim. Então é de suma importância fazer o exame de saúde ocupacional antes da admissão do funcionário. Então esses são documentos que a empresa dá ao funcionário para a parte de admissão. A seguir nós vamos ver os documentos necessários dos funcionários. Documentos funcionários necessários para admissão: identidade, CPF, 2 ou 3 fotos 3x4, a nível mais de crachá. Hoje pouco utilizado, porque hoje as próprias empresas tiram foto do funcionário lá e já emitem o crachá. Daqui a um tempo vai cair em desuso. Mas pode servir também para outros tipos de documentos dentro da empresa, aí vai depender da empresa. Título de eleitor, certificado de reservista para homem, cartão do Programa de Integração Social, PIS. Caso seja o primeiro trabalho do funcionário, a empresa vai ter que pedir um cartão de PIS junto à Caixa Econômica. Carteira de habilitação, se o cargo exigir. Motorista, por exemplo, ele tem que ter uma carteira de habilitação para ser motorista. Certidão de nascimento dos filhos, se o funcionário tiver filhos. Certidão de nascimento ou casamento do próprio funcionário. Comprovante de residência. Se a pessoa, por exemplo, ela não tem uma residência fixa, não tem um comprovante de residência no seu nome, o funcionário ele vai ter que ver com quem ele mora, e o morador, por exemplo, vai ter que fazer uma carta de próprio punho e registrar em cartório, alegando que o funcionário ele reside com essa pessoa. Então é obrigatório, caso não tenha um comprovante de residência, né, que aí é conta de água, de luz. Caso não tenha nenhum comprovante desses, a pessoa, o empregador, ele vai ter que pedir com quem mora fazer um comprovante uma carta próprio punho dizendo que de fato o empregado ele mora, ele reside nessa residência com essa pessoa e tem que ser registrado em cartório. E comprovante de escolaridade, em qual nível de grau a pessoa está, né? Esses são os documentos dos funcionários necessários para a admissão. Contrato de trabalho e contrato de experiência. Vamos ver o que quer dizer? O contrato de trabalho ele pode ser tácito. Quando uma pessoa presta serviço a uma empresa com permissão da mesma, mas sequer houve uma conversa entre as partes sobre remuneração e etc. Eu tenho um caso aqui a comentar de, por exemplo, um depósito de bebida, em que uma certa pessoa, o João, vamos dizer assim, ele sem fazer nada em casa, ele estava ali perto do depósito de bebida, ele passou a ajudar os funcionários a tirar as caixas lá do caminhão, a ajudar mesmo, né? A colocar caixa, tirar caixa de bebidas, enfim. E todo dia o João não fazia nada em casa e tal, estava sem trabalho e tal, ajudava essas pessoas, né? A descarregar caminhão e carregar caminhão. Enfim, mas o patrão da depósito de bebida via, mas não dizia nada, ele não tem nada para fazer e tal, não custa nada ajudar, enfim. Não sabendo o patrão, né, desse depósito de bebida, que um dia o João poderia entrar com um processo na justiça, né,
Esse João, depois de alguns meses, né, lá ajudando e tal, até algumas pessoas que trabalhavam lá achavam que ele também era trabalhador, ele continuou por meses fazendo essa mesma atribuição e tal, e o patrão nada a dizer, né? Ficou na sua e tal. Um certo dia, o seu João entrou com processo contra a empresa. Por quê? Poxa, tinha consentimento do empregador, que o João estava ali ajudando no descarregamento lá de bebidas. Mas o seu João não conversou nada com ele sobre salário, sobre nada de remuneração. E o seu João entrou com processo. Olha, como é que ele comprovou que ele de fato ele trabalhava junto ao depósito de bebida? Com testemunha, porque as pessoas vinham ele todo dia descarregando o caminhão, achavam que ele era funcionário da empresa, mas ele não era funcionário da empresa. E ele entrou na justiça e ganhou judicialmente. Por quê? Ele comprovou via testemunha e via provas, em que ele de fato ficou por meses ajudando aquele depósito de bebida, mas não conversaram sobre nada de salário. Eles nem entraram em acordo. Mas, poxa, o empregador, ele não permitiu, ele não viu que o João ajudava aos empregados a descarregar o caminhão? O que o patrão deveria ter feito aqui nesse caso? João, você não pode ajudar. Você não é funcionário da empresa. Mas de nada ele disse, o que aconteceu? O João ganhou o processo, o patrão teve que recolher todos esses meses ao qual o João não recebeu, teve que recolher FGTS, INSS, teve que pagar a rescisão deles, os salários de acordo com os próprios salários dos funcionários. Enfim, ele teve que recolher tudo o que ele não recolheu, tudo que ele não pagou ao João. Então, é difícil de acontecer isso? É difícil. Mas acontece. Então, muito cuidado com relação aos funcionários ou às pessoas que estão ajudando a sua empresa e não se atentam para essa parte, que o contrato ele pode ser tácito, né, com consentimento do empregador. Se o empregador viesse aqui e falasse, João, você não pode ficar, acabou. O João não poderia nem ajudar, o João não ajudaria e que morreu o assunto. Mas foi permissível, então depois o empregador teve que arcar com as custas. Contrato expresso é uma forma de contrato ajustado entre as partes que pode ser verbal. Trata-se de uma simples combinação verbal entre as partes. Ou seja, eu chego pro meu funcionário ou para alguém que vai trabalhar para mim e falo, olha, eu quero que você trabalhe comigo no dia tal, na data tal, no horário tal, nos meses tais, aperto a mão dele, o funcionário ele vem trabalhar comigo, eu pago o salário dele, mas é uma coisa que não é normal também, eu pago o salário dele, pago o que eu tenho que pagar, e está tudo certo, mas é um contrato verbal, eu verbalizo com o funcionário, eu não tenho nada redigido, nada escrito. Essa é a parte verbal. A parte escrita é justamente aqui que constam salário, função, horário, que o funcionário irá exercer na empresa. Então essa é a parte mais comum, que é o contrato justamente escrito. É o que eu falei lá atrás, lembra? Contrato é a regra do jogo. Então, contrato é a regra do jogo. Então, ele estando escrito, o empregador ele vai ter que pagar tudo que está escrito no contrato. O que não tiver escrito, o funcionário não é obrigado a cumprir. Mas o que tiver escrito no contrato e o funcionário ele concordou, o funcionário vai ter que cumprir. Passível de justa causa caso não cumpra. Então, essa parte de contrato é a parte mais comum que tem, que é o escrito, que você tem o respaldo todo jurídico. Outros você tem que entrar na justiça para reaver qualquer outro tipo de benefício. Agora entramos na parte de contrato de experiência. E contrato de experiência é para aquele prazo de 90 dias para saber se o funcionário está apto ou não para exercer determinadas funções. Então, ele tem um prazo de 90 dias, que pode ser prorrogado uma única vez. Então ele pode ser de 45
45, 30, 30, 60, 30 ou vice-versa. Prorrogado mais de uma vez, ele passa a ser contrato por prazo indeterminado. Então essa é a parte de contrato por prazo determinado. Olá, vamos agora para o contrato por prazo determinado. Ou seja, contrato por prazo determinado já tem um prazo, né? Ele mesmo já diz, contrato por prazo determinado, ou seja, tem a determinação. Tem um prazo de início e de término já, né, acordado entre as partes, ou seja, entre o funcionário e entre o empregador. Então ele tem que ser um serviço cuja natureza seja transitória e que justifique a pré-determinação do prazo. Exemplos disso: férias, licença maternidade, a execução de uma obra específica, feiras industriais ou agropecuárias. Esse contrato ele não pode ser estipulado por mais de 2 anos. Passados 2 anos, ele é considerado como contrato por prazo indeterminado. Se prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar por prazo indeterminado. Então, ou seja, se eu cheguei aqui, ele pode ser até de 2 anos. Se eu chego com o meu funcionário e falo 6 meses de contrato eu vou fazer com você, prorrogo por mais 6 meses, eu não posso ter uma nova prorrogação desse contrato. Caso eu tenha, ele vai vigorar por prazo indeterminado. Ele pode ser de 2 anos, ele pode ser de até 2 anos, mas eu posso prorrogar, por exemplo, uma obra específica que eu venha fazer, eu posso fazer a obra de 6 meses, por exemplo. 6 meses não deu para concluir a obra, eu estipulo ele, prorrogo ele por mais 6 meses. Ah, a obra acabou? Beleza, não prorrogo mais, porque se eu prorrogar uma outra vez, ele vai passar a ser contrato por prazo indeterminado. Então, ó, se prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar por prazo indeterminado. Agora, tem um adendo nesse contrato por prazo determinado. O contrato por prazo determinado que contiver cláusula asseguratória do direito recíproco será devido ao aviso prévio de no mínimo 30 dias pela parte que rescindiu o contrato. Reste, nesse caso, o contrato como se fosse contrato por prazo indeterminado. Então, ou seja, se tiver essa cláusula, né, dentro do contrato, ele passa a ser um contrato por prazo indeterminado. Mas o que acontece? Isso só acontece se houver uma quebra de contrato antes de terminar o contrato. Por exemplo, eu tenho um contrato de 6 meses com o meu funcionário. No 3º mês, eu digo para ele, eu não quero mais trabalhar com você, eu não preciso mais. Já acabou o que tinha para fazer na minha empresa. Os 3 meses restantes, que pelo contrato prazo determinado eu teria que pagar a metade, se tiver essa cláusula aqui, o empregador vai ter que pagar 30 dias de aviso, porque o contrato por prazo determinado, ele não precisa de aviso, porque ele já é determinado. Então já determina o prazo de início e de fim do trabalho. Então se eu já tenho isso especificado, início e fim, eu não vou avisar o meu funcionário, eu não vou chegar aqui e vou avisar a ele, porque ele já está pré-avisado que tem um prazo para terminar. Então quando eu venho aqui, quebro esse contrato e tem essa cláusula aqui, o que acontece? Eu vou ter que avisar ele, nesse caso, eu vou ter que avisar ele, pagar um aviso de 30 dias, aí eu vou ter que recolher, eu vou ter que pagar a multa dos 40%, que mais à frente nós veremos, que por contrato por prazo determinado você não paga a multa dos 40%, não paga o aviso prévio, porque ele já está pré-avisado que tem o início e data de término, mas
esse aqui é um detalhe muito importante, que poucas pessoas sabem, mas se tiver essa cláusula dentro do contrato, ele rege como se fosse por prazo indeterminado. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de contrato, se tiver essa cláusula aqui. Caso não tenha essa cláusula aqui, o que acontece? Vai seguir a parte que está especificada embaixo. Os contratos por prazo determinado sem a cláusula assecuratória do direito recíproco, a parte que rescindiu o contrato antes terá que indenizar a outra parte em 50% do tempo restante que determinaria o contrato. Então, ou seja, o meu contrato é de 6 meses. Termino aqui 3 meses. 3 meses, o patrão diz que não quer mais o trabalho do funcionário. Faltou o quê? Mais 3 meses, não é? Então, esses 45 dias restantes, eles terão que ser indenizados. Eles terão que ser indenizados ao empregado. Então, aqui nesse caso, não cabe aviso prévio indenizado. Aqui cabe o restante dos dias que faltava para terminar o contrato de trabalho. Então, essa é a diferença que tem contrato da parte de contrato por prazo determinado. Os que têm cláusula assecuratória, aviso prévio vai reger como se fosse contrato por prazo indeterminado. Isso se houver a quebra de contrato, porque se seguir o contrato comum não precisa pagar, não precisa de aviso. Agora, se não tiver a cláusula, o que faltava para ser cumprido o contrato, a empresa tem que pagar a metade do que faltava, que nesse caso seriam 45 dias. Essa é a diferença da parte de contrato por prazo determinado com cláusula assecuratória e sem cláusula assecuratória recíproca. Então, esse é a parte de contrato por prazo determinado. Aí o contrato de experiência também é considerado como um contrato por prazo determinado, porque é um contrato de 90 dias. Então, é praticamente 45 prorrogados por mais 45. Então, também é considerado como contrato por prazo determinado. Mas esse é a regra do jogo. Agora veremos o contrato temporário. Contrato temporário. Trabalho prestado por uma pessoa física contratada por uma empresa temporária de serviços, que presta serviço a uma empresa tomadora de serviços, em substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. Exemplos: férias, licença maternidade, quando sazonalmente a empresa tomadora tem uma demanda grande, como final de ano, extra-natal, por exemplo. Empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica devidamente registrada no MTE, ou seja, a empresa temporária ela tem que estar registrada no Ministério do Trabalho e Emprego. Então é uma obrigatoriedade de ela estar registrada, até mesmo para ela prestar esses tipos de serviços. Deve possuir capital social de no mínimo R$100 mil. Nós veremos que para a empresa terceirizada é um outro valor e vai subindo com determinado número de funcionários. Para a empresa temporária, ela tem que constatar que no mínimo ela tem capital de R$100 mil. O contrato pode versar sobre o desenvolvimento de atividades meios e atividades fins. A atividade fins aqui, pessoal, foi alterada na Lei 13.467, porque antes os empregados eles só poderiam, para esse tipo de categoria, só podiam exercer atividades meio. Então a 13.467 ela veio com um adendo colocando também atividade fim. Então eu posso contratar um funcionário e exercer atividade fim na minha empresa. Hoje, com a 13.467 não tem diferenciação nenhuma. Então eu posso terceirizar e colocar o funcionário para exercer atividade fim, a serem executadas na empresa tomadora de serviço. Não existe vínculo de emprego entre a empresa tomadora de serviço e os trabalhadores. Então, ou seja, não existe vínculo entre a empresa que está contratando, a empresa de contrato temporário, entre os empregadores. Então, não existe vínculo nenhum entre eles.
O contrato não pode exceder o prazo de 180 dias consecutivos ou não. Então é um prazo de 6 meses, que pode ser consecutivos ou não poderá exceder. Mas tem um adendo: o contrato poderá ser prorrogado por até 90 dias consecutivos ou não. Mas para isso terá que ter autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, ele é de 180 dias, né? Não prorrogável, enfim, consecutivos ou não, mas pode ser prorrogado por mais 90 dias, caso tenha um aval do Ministério do Trabalho e Emprego. O trabalhador temporário que cumprir os períodos citados somente poderão ser contratados para o mesmo tomador passado 90 dias. Então, cumpridos os prazos acima, esse mesmo empregador só poderá ser contratado após 90 dias fora dessa empresa. Uma outra empresa ele pode ser contratado, mas para esta ele não pode ser contratado, só passados os 90 dias. A contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas e o recolhimento das contribuições previdenciárias. Ou seja, ela não tem nenhuma correlação entre... A tomadora não tem nenhuma correlação entre o empregador, que quem é responsável é a própria empresa de emprego temporário, mas, por exemplo, ela é obrigada a fiscalizar para saber se a empresa temporária ela está recolhendo a parte trabalhista previdenciária do funcionário. Caso ela não fiscalize isso, o funcionário depois ele pode entrar na justiça alegando que ela foi omissa, a empresa tomadora ela foi omissa, porque a empresa ela não cobrou da empresa temporária o recolhimento das obrigações trabalhistas previdenciárias. Então, ela responde subsidiariamente por esses não recolhimentos. Então, assim, a empresa tomadora de serviços, ela tem que fiscalizar essa parte dessas obrigações, tanto trabalhistas como previdenciárias. Agora veremos o contrato terceirizado. Contrato terceirizado. Considera-se prestação de serviço a terceiro a transferência feita pela contratante da execução de qualquer de suas atividades, seja atividade meio ou fim, como nós já vimos até mesmo no anterior. Como eu já comentei que a própria lei 3467 ela vem alterando essa regra, não é só agora atividade meio, a fim também. A pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços que possuam capacidade econômica compatível com a sua execução. Então nada mais é que tem uma empresa que não quer contratar nenhum funcionário, ela contrata uma outra empresa terceirizada, contratando esses funcionários, e esses funcionários vão trabalhar na empresa, né, contratada, a empresa que contratou esse serviço terceirizado. Então os funcionários vão lá, vão exercer as atividades, né, que essa empresa, enfim, solicitou. Os requisitos: inscrição de CNPJ e junta comercial, é um dos pré-requisitos. Capital social. O que eu falei no contrato anterior, aqui é um novo tipo de contrato social. Nesse contrato terceirizado, o capital social para até 10 empregados, a empresa terceirizada tem que ter um capital no mínimo de 10 mil. Com mais de 10 e de 20 empregados, capital no mínimo de 25 mil. Empresas com mais de 100 funcionários, capital no mínimo de 250 mil. E assim vai seguindo a escala de números de funcionários e os valores. Então, diferente da anterior, diferente da empresa anterior, do contrato anterior, que era o capital de 100 mil, essa aqui vai de acordo, o contrato terceirizado vai de acordo com o número de funcionários. Então, ele vai, de acordo com o número de funcionários, é um capital que a empresa tem que ter. É vedada à contratante a utilização dos trabalhadores em atividades distintas daquelas que foram objeto do contrato com a empresa prestadora de serviço. Então, ou seja, não adianta contratar um funcionário para ser um auxiliar de departamento pessoal e colocar ele para fazer a parte da limpeza da empresa. Então, não pode esse tipo de ação. Então, eu tenho que colocar o meu trabalhador, o trabalhador da empresa, para trabalhar de acordo com o que foi acordado no contrato de trabalho. Então não pode ter esse desvio de atividade. O empregado que for demitido não poderá prestar serviço para esta mesma empresa, na qualidade de empregado da empresa prestadora de serviços, antes do decurso de 18 meses,
contada a partir da demissão do empregado. Então, para o contrato anterior, o temporário, é de 90 dias, com capital de 100 mil. O contrato terceirizado, ele é de 18 meses, e o capital vai variar de acordo com o número de funcionários. Então, essa é a diferença de um para o outro, de um contrato e para o outro. Entendeu? Agora nós vamos entrar no contrato de trabalho a tempo parcial. Trabalho em regime de tempo parcial é aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares. Então aqui você não pode fazer nenhuma hora extra. E 26 horas semanais com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Então aqui você pode fazer 6 horas semanais, além das 26 horas que você já tem. Primeiro passo, você não pode fazer horas semanais. Segundo, você pode fazer até 6 horas extras. O salário proporcional à sua jornada o salário será proporcional à sua jornada em relação aos empregados que cumprem as mesmas funções, tempo integral. Então, ou seja, o salário será o mesmo, né, pago de acordo com o salário já dos funcionários que fazem as mesmas funções. A adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. Então aqui tem uma negociação coletiva. As horas extras suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas com acréscimo de 50% sobre o salário normal. Então, se o funcionário ele ganha R$10 por hora e ele fez 1 hora durante a semana, o empregado vai pagar ele R$10 mais R$5 da hora extra, fazendo R$15 a hora extra suplementar. Então, eu vou explicar mais à frente sobre cálculo de hora extra, mas se o funcionário regido a esse contrato fizer 1 hora extra durante a semana, o valor a ser pago é justamente esse que eu falei. Se ele ganhar R$10 por hora, vai pegar lá os R$10, somar mais 50%, então essa hora extra vai gerar para o empregador pagar no final do mês, né, no contra-cheque do funcionário, no contra do funcionário, R$15 além do que ele tem que ganhar com relação ao salário. As horas extras suplementares poderão ser compensadas diretamente até a semana posterior à sua execução, devendo ser pagas no mês subsequente caso não sejam compensadas. Então, ou seja, as horas extras suplementares elas podem até a semana posterior ser compensadas. Então, isso é um acordo entre o patrão e o funcionário. Então, ele pode, semana que vem, ele fez 2 horas essa semana, e semana que vem quer compensar, o empregador compensa, deixa ele chegar ou 1 hora mais cedo, ou chegar 1 hora mais tarde, ou sair 1 hora mais cedo, ou seja, ou chegar 2 horas na outra semana mais tarde ou sair mais cedo. Isso vai depender de um acordo entre o empregador e o empregado. Caso não seja compensado, terá que ser pago como hora extra no próximo mês. As férias serão de 30 dias, com direito à conversão de 1/3 em abono pecuniário. Antes da 13.467, as férias eram gozadas de acordo com a carga horária. Então, ou seja, essa mudança teve com a nova reforma, 13.467. Porque antes dessa lei, as férias eram de acordo com o número de horas que o funcionário ele trabalhava naquela época. Então, por exemplo, o funcionário ele tinha direito a 18 dias para a jornada semanal de 22 horas até 25 horas. Então, veja, quem fazia 22 horas e 25 horas por semana tinham direito a 18 dias de férias. Com a 13.467, ela colocou igual para todo mundo. Não, agora esses meios profissionais terão direito a 30 dias de férias. Não cabe mais essa redução de férias de acordo com a carga horária dos trabalhadores, entendeu? Ela deixou tudo
num formato só e tudo no mesmo direito para todos, 30 dias e pronto.